finalizando algumas situações selecionadas sobre Kibud Avayim, honrar pai e mãe, no Talmud, em Kiddushin 31b, nos conta o Talmud que Shaya Rav Yosef Shomea Kol Raglav Shelimo, quando o sábio Rav Yosef escutava em casa os passos da sua mãe se aproximando, ele reconhecia, são os passos dela, Amar, ele dizia, talvez ele estava reunido com outros sábios ou discípulos, ensinando a eles, dizia, Emod, eu agora preciso me levantar, Mipnei Shechina Sheba, porque a presença divina está se aproximando. Então, ele considerava a presença da sua mãe diante dele como a própria presença divina, e ele já se levantava de antemão, antes mesmo da mãe entrar no recinto, só de ouvir os seus passos, os passos dela, ele já se levantava, nas suas palavras, para recepcionar a Shekhinah, para receber com honras a presença divina, assim ele chamava e considerava a presença da sua mãe. Também no Tratado Kiddushin 30b, dizem os sábios, Shlosha Shutafim Hen Ba'adam, existem 3 sócios na concepção, na existência, na vida da pessoa. Quem são? Akadosh Baruch Hu, Deus, o Criador, Aviv Veimo, seu pai e sua mãe. E todos os 3 são sócios na nossa vida e existência. Nós viemos a esse mundo, existimos graças a eles. Quando a pessoa está honrando, sabe honrar seu pai e sua mãe. Então o terceiro sócio, que é Deus, diz, Omer HaKadosh Baruch Hu, Maleh ani alehem keilu darti benehem ekibduni, eu considero como se eu também estivesse morando e habitando nessa casa, ou entre eles, e eles também estão honrando a mim. Quando a pessoa honra o seu pai e honra a sua mãe, então, por tabela, Deus diz, e assim ele considera que ele próprio também está sendo honrado, e eu estou habitando no seio dessa família, eu também estou entre eles. Deus nos livre o contrário, Bisman she'adam metzaer et aviv betimo. Se a pessoa está fazendo sofrer seu pai ou sua mãe, nessa hora Deus diz, Yafeh asiti shelo darti benehem. É bom que eu estou habitando entre eles, Sheim Maleh Darti Benehem Tzieruni, porque senão, se eu estivesse habitando entre eles, eles também estariam, por assim dizer, fazendo a mim sofrer. Daqui nós vemos, a pessoa faz o pai e a mãe sofrer, é como se ele estivesse fazendo Deus sofrer. Se ele faz o pai e a mãe sofrer, Deus se retira daquela casa. Deus não quer estar presente no seio desta família. Ainda nesse local, no Tratado Kiddushin 31b, o Talmud nos diz que a honra devida aos pais não cessa com a morte deles. Mechabdo bechayav bemoto. Filhos têm a obrigação de honrar seus pais em vida, mas também após a morte dos pais. Bemoto keitzad, como se honra os pais após a morte deles. Hayomer Davar Shmuam Piv, quando você diz algo que você escutou do seu pai, da sua mãe, que eles lhe ensinaram, etc. Lo yomar kach amar Abba, não diga apenas assim falava o meu pai. Ela kach amar Avi Mori, assim falava meu pai, meu mestre. Assim ele dizia, Hareni kaparat mishkabo. E inclusive se fala que no ano de luto pela morte dos pais, a pessoa deve assumir para si, sobre si, qualquer purgação que os pais tenham que passar, a pessoa ainda faz uma declaração, eu quero ser a expiação deles. Eu quero estar no lugar deles para qualquer expiação. Mas sempre se referindo de forma honrosa aos pais, ou dizendo assim, ensinava meu mestre, meu pai, ou minha mestra, minha mãe. Então existem algumas citações ou algumas expressões que se aplicam apenas durante o ano de luto pela perda dos pais, que, de acordo com o judaísmo, esse é o luto mais prolongado, de um ano completo de 12 meses,
passado esse período, quando ele menciona os pais, além de mencionar com respeito e reverência meu pai, meu mestre, deve sempre fazer alusão a eles, dizendo Zichrono Livracha, de abençoada memória, ou Lechaye Olam Haba, que eles descansem em paz, ou que eles estejam no mundo vindouro, no paraíso, e assim por diante. E o Talmud Yerushalmi, Kiddushin, capítulo 1, Alachá 7, nos diz que Kofin et ben, lazun et av, se os pais têm necessidade e o filho tem recursos, e por qualquer motivo, sei lá, o filho diz que o pai se vire sozinho ou coisa assim, os sábios têm a incumbência de até obrigar, coagir, forçar o filho a alimentar o pai ou ser o provedor e dar ao pai e à mãe aquilo que eles necessitam, porque isso faz parte da mitzvah, isso é não só uma obrigação moral, mas também religiosa, de acordo com o judaísmo.